Mas eu acho que aquela pergunta que você faz inicial é a primeira. Que aqui você vai conduzir tudo, mano. Cara, eu vou fazer uma pergunta que é clichê aqui pra nós, mas que é super relevante, porque a gente tá aqui pra conversar sobre a vida toda do nosso, não é entrevistado, a pessoa que a gente bate um papo. Então a pergunta é, quem é Leandro Aguiar e da onde veio e aonde começou essa história gigante que é hoje? Cara, eu sou filho de Deus, né? Acho que a primeira coisa de todas, né? Filho de Deus, salvo pela graça de Jesus, né? Se não fosse ele, nada do que está acontecendo na minha vida teria acontecido. Nasci na Zona Leste, Itaquera, conhecido por muitos. Cara, alegria, cara. Leandro, viu? Leandro de Itaquera. Essa piadinha foi a piadinha que eu mais ouvia o tempo todo. Não, eu desfilei mesmo. Desfilou na Leandro de Itaquera? Ô, porra, conheci o seu Leandro, porra. Eu era o Leandro de Itaquera, não precisa falar mais nada. Todo mundo Leandro de Itaquera. Duas piadinhas toscas da vida toda eram: qual que é o seu nome, Leandro? Cadê o Leonardo? Oh, meu Deus do céu. A vida toda. E Leandro de Itaquera. Onde você mora? Onde? Itaquera, Leandro. Essa daí foi a vida toda. Eu não entendi, mas tudo bem. Assim. Porque é a escola de samba. Leandro de Itaquera. Porque você falou que você desfilou, né, Leandro de Itaquera? Mesmo. Tá vendo, cara? Mineiro. Não sabe nada, velho. Cara, já entendi, já. Daqui a pouco eu tô indo embora. Desculpa. Quer conversa com o mineiro, fala de pão de queijo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu comecei no mercado musical, fonográfico. Eu gostava de tocar, tinha uma banda. Montei minha primeira banda com 12 anos de idade. Eu sempre ouvi muito rock. Meu pai ouvia rock pra caramba. Meu pai cresci ouvindo Pink Floyd, cresci ouvindo Led Zeppelin, Deep Purple, essas bandas. E aí essas bandas me influenciaram, eu comecei a tocar violão e guitarra. E aí com 12 anos eu montei uma banda e queria saber de tocar banda. Lá em Itaquera tinha o Casebre. Você conhece o Casebre? Casebre Rock Bar, lógico, do China e da Soninha, meu parceiro. China, Soninha. Soninha. Você é doido, você é louco. Quantas vezes eu fui lá com o Dr. Sim, com as bandas de reggae? Eu comecei no reggae no forró universitário e depois eu pulei pro rock. Olha só. Então, o Dr. Sim começou no Casebre quando o Casebre já tava famoso, porque o Casebre começou lá na Vila Iocuné. Verdade. No Arthur Alvim. Verdade. Fundo, tipo, pequenininho, depois foi pra Cidade Líder, pra Avenida Líder. Verdade. E, cara, eu fazia aula de guitarra com o Dário, que era professor de guitarra de Itaquera, da Zona Leste, era, eu acho que o único roqueiro da Zona Leste. E a gente era os roqueiros lá no meio da galera do samba, né? Todo mundo era tudo samba, e a gente era o roqueiro lá. E pra gente, por exemplo, ir na Galeria do Rock, era tipo ir pra Nova York, era um evento que a gente tinha que se organizar o ano todo, ir pra centro de São Paulo. Caraca, velho, nós vamos pro centro de São Paulo, mano, pra galeria. Era uma parada muito distante, né? E aí comecei a tocar lá no Casebre. A gente tocava lá direto, sexta-feira. Toquei lá com duas bandas que eu tive. Uma banda chamada Enganados, que era uma banda de rock nacional. E uma banda chamada Soul Haven, que era uma banda de heavy metal. Com a Soul Haven a gente tocou menos vezes. E aí foi o seguinte, lá em Itaquera, eu estudava no Hiroshima. E aí na sexta série meu pai me colocou no colégio particular, no Castelo. Só que foi bem na época que o meu pai e minha mãe se divorciaram. E nessa época, meu pai tinha um laboratório fotográfico. Eu cresci dentro de um laboratório fotográfico. Ele era um cara que trabalhava muito, sempre vi meu pai trabalhando muito, ralando muito. E a gente não tinha a gente de Itaquera, assim, tinha uma condição de vida perto do que era os arredores, né? Não era uma condição de vida com folga, do tipo que podia comprar um videogame de bate-pronto. Tinha que se organizar ali um aninho e meio para conseguir comprar um videogame, mas comprava, entendeu? Que era diferente que a maioria nem se organizasse a vida toda e ia conseguir comprar um videogame. Porque meu pai trabalhava muito, ele tinha esse laboratório fotográfico. Eu cresci dentro desse laboratório, revelando foto manual, corrigindo foto no pincel. Foi minhas férias de infância, ia para 7 de abril. Era o laboratório do meu pai no centro. Ia lá fazer isso. E aí o que aconteceu, né? Nessa fase começou a ficar difícil as coisas do meu pai, do divórcio e tal, e ele se perdeu na questão da empresa também, e a coisa foi ladeira abaixo e a gente começou a passar muita dificuldade financeira em questão de não ter recurso para nada mesmo, né? E aí a mensalidade do Castelo atrasava demais. Meu pai era um mestre em atrasar a mensalidade. E na escola, quando você atrasava a mensalidade, a prova não subia. Então pensa você tá lá, na sala, de boa, chama todo mundo o nome, chegava no L, pulou o Leandro,
a prova não subiu, chegava no final, ó, quem não chamou a prova é porque tá com atraso na mensalidade, desce lá pra pegar. Imagina o constrangimento, né? Se fosse hoje ia dar cadeia, né? Mas falava na frente Na frente de todo mundo. Aí você levantava com aquela cara de Caraca. envergonhado, tipo com 12 anos de idade, e descia pra pegar a prova lá embaixo, perdia 10, 15 minutos da prova, e normal. Que isso, irmão. Voltava, subia com a prova e você tinha menos tempo pra fazer a prova e dali. Então, nesse cenário de escola e tudo mais, eu tive uma ideia, na verdade não foi uma ideia minha, foi um pessoal lá da vila que começou a fazer isso, foi o Wellington e o Curumim, que eram 2 amigos meus, e eles começaram a fazer eles montaram uma empresa de pirataria de software. Eles começaram a copiar CD. O Curumim, o pai dele, tinha uma grana melhor na vila, e ele ia para os Estados Unidos, voltava com software e tal, e aí eles começaram a gravar e vender. Porque não tinha lei de pirataria de software na época. Isso aí é 93, 94, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, você tinha quantos anos aí? Eu tinha... Cara, nessa época aí eu tinha perto de 15 anos, né? Entre 90... Isso aí foi um pouco antes de 94, que foi a prévia do lançamento do Windows 95, eu lembro bem disso. Os disquetão lá, tal, vários disquetes. E eles começaram a fazer isso. Quando eles começaram a fazer isso, eu vi que eles estavam bombando. E aí eu falei, mano, vamos fazer isso também, velho. Vamos vender CD pirata. E aí eu falei com meu pai, a gente foi lá, fez um baita de um corre, vendemos bicicleta, fizemos um baita rolê para comprar um computador, que era um Blaster Computer, financiou em trocentas milhões de vezes, já com gravador de CD, e eu comecei a fazer essa empresa de pirataria de software. Na época não tinha. Cara, a gente anunciava no estado de São Paulo, Folha de São Paulo, com endereço fixo, telefone residencial. Normal. Um business. Cara, business, a gente levava o CD pra Polícia Federal, Sim. Delegados. Eu chegava lá na delegacia, opa, tudo bem? Pra entregar o CD pro delegado, entendeu? Era normal isso. Na época não tinha uma lei. Não tinha legislação pra isso. Porque, tava começando. cara, clonar um conteúdo de software era uma realidade muito distante. Total. É igual agora, quando a gente tá começando a falar sobre direitos autorais em coisas que a gente usa na internet. Exatamente, começando. Começando a falar disso, né? Por exemplo, cara, curso online, por exemplo, hoje, né? Você vê que ainda é muito vulnerável, né? Sim. O mercado que hoje eu atuo, muita gente pirateia e tal. Então é muito uma coisa que na época era muito mato total. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer aqueles CDs, comecei a levantar uma grana com aquilo. Isso começou a ajudar a pagar a escola, a ajudar a terminar a casa que meu pai começou a construir em Itaquera do zero, que era o sonho do meu pai. Ele comprou um terreno lá e começou a construir a casa do absoluto zeros na raça. Então ele construiu 4 paredes, fechou um teto, era uma garagem de ponta a ponta, sem parede no meio, e a gente mudou pra Itaquera desse jeito. Tipo, o quarto era dividido por cortina, tá ligado? Sim. Colchão no chão, quarto dividido por cortina, e meu pai correndo atrás pra conseguir dinheiro pra subir no tijolo por tijolo daquela casa, tanto que ele mora lá até hoje, por causa do desafio que foi pra construir aquela casa e tal. E aí, eu fiz isso dos 15 aos 17 anos. Quando entrou a lei de pirataria. Quando entrou a lei de pirataria, os caras começaram a pegar pesado. Quando começaram a pegar pesado, eu vendi todos os softwares que eu tinha. Inclusive, o pessoal começou a Santa Efigênia nessa época. Não tinha Santa Efigênia vendendo CD ainda. Vendi tudo, me liberei e falei, cara, vou fazer do que eu gosto. E aí eu fui viver de música. Porque eu tinha comprado uns equipamentos com essa grana. Tipo, cara, comprei uma guitarra Fender. Da Zona Leste, você sabe o valor que é. Quanto custa uma Fender no Brasil? Naquela época, 97, cara, uma Fender Stratocaster, ela é creme. Era creme amareladinha com escudo branco. Cara, só eu e o Dário tinha essa guitarra lá. Tipo, que era na Zona Leste inteira. Tipo, tinha gente que falava, cara, você tem uma Fender, né? Posso ir lá na sua casa ver? Era tipo isso, sabe? Tipo um evento, né, cara? É isso um mesmo. evento, né? Era tipo um evento, cara. Posso ir lá ver a guitarra? Chegava lá, ó, é uma Fender. Uau, legal. Uma Fender. Esses dias eu tava passando aqui no Marketplace do Facebook e vi uma Fender igualzinha por $400. Falei, mano do céu. Quanto eu sofri, né? É isso mesmo. Perdi alguns anos na minha vida. Caraca, isso era um objeto de desejo absoluto, assim, cara. Até a gente ficava na dúvida se ia tocar com a guitarra mesmo. Cara, não vou tocar com a Fender, não. Deixa ela guardada e tal. E aí foi o que aconteceu. Aí eu conheci eu fui tocar guitarra com um menino que eu conheci nessa escola de música lá, o Dário. E o pai dele falava que ele era um empresário boladão. Ele falava que ele era o cara.
Ó, eu já fui sócio do Mosh, do estúdio, eu era um dos integrantes da banda Folhas, eu era não sei o que lá, ele inventou mó história. E todo mundo caía na dele, velho. Todo mundo acreditava nele, velho. E eu acreditava, todo mundo, cara, esse cara é o cara. Ele vai fazer todo mundo ficar famoso e tal. Mas ele era um puta cara enrolado, não era um cara mau, mas era um cara enrolado. Resenha, aquele DNA do brasileiro enrolado, tipo os que tem aqui em Orlando. Você conhece bem, né? Não, eu te livrei, né? Eu te livrei. Já me livrou de alguns. Falei, sai fora desses beiros, sai. Não, é tipo os que vêm aqui pra Orlando. Sim. Que chega aqui contando uma história que não é daquilo. É porque aqui zero o jogo, né? Aqui o cara não tem nem CPF mais. Então. Aqui eu posso ser quem eu quiser. Foda que continua contando, né? Não. Conta e continua contando. Conta e continua. Exatamente isso. Ele era esse exato perfil daquele que a gente encontra aqui. O cara com terceiras intenções, não é nem segundas. O cara tá fazendo negócio porque ele tá pensando uma segunda coisa pra conseguir concluir uma terceira. Então, o que ele fez? Ele chegou, você não quer, vamos montar um estúdio que não sei o que lá, na Casa Verde e tal, você não quer os seus equipamentos e tal, e etc, etc. E aí eu falei, cara, eu quero, cara, vamos montar esse estúdio, né? Quero montar e tal. Então ele pegou meus equipamentos que eu tinha, falou que ia transformar em equipamento de estúdio. Quando eu fui ver, eu tava lá montando estúdio na Casa Verde. E aí montando estúdio, achando que o estúdio era meu, de repente eu descubro que não tinha nada disso. Ele pegou meu equipamento, vendeu, deu fim, fez o que queria fazer, e esse estúdio era totalmente de um cara chamado Cláudio. Que isso, cara? Que tava investindo no estúdio, que trabalhava com importação, era um cara bem sucedido financeiramente. Foi o primeiro cara bem sucedido financeiramente que eu conheci na vida. Tipo assim, caraca, velho, esse cara consegue comprar um carro zero. Isso não é possível. É possível que alguém consiga comprar um carro zero? Porque era uma realidade muito distante. Caraca, esse cara não só consegue um carro zero, como ele consegue uma Mitsubishi. Não é possível isso, cara. O que você faz? O que você faz? Ele trabalhava com importação. E ele era um cara do bem, assim, velho, o Claudião. E aí que eu percebi que esse cara é meio enrolado, eu cheguei no Cláudio e falei, cara, a realidade é essa aqui, mano. Esse cara é isso, dei a ficha. Dei a ficha, eu tinha 17 anos para 18, falei, cara, eu vou seguir minha vida, esquece, né? Perdeu, depois vai ver o que deu. E aí falei pra esse Cláudio, fui na casa desse Cláudio, falar pra ele quem era o cara, jogar a real, assim, cara, vi que você é um cara bem intencionado, né? Porque a gente de Itaquera com 18 anos já sabe trocar ideia, né? Não é igual hoje. Eu vejo um moleque de 18 anos hoje, parece uma criança, velho. Parece que tem 9 anos de idade. Exatamente. Não sabe conversar. A gente 18 anos já era desenrolado. Já, pô, quantas feiras do rolo a gente ia pra chegar lá com 3 rolemãs e sair de lá com um quadro de bicicleta? Atrás da delegacia de São Mateus? Atrás da delegacia de São Mateus. Hoje, Marquinhos, hoje o Hugo não dorme, mano. Hoje o Hugo não dorme. Não, Bruno. Se o Bruno for lá, o Bruno fica com medo. Os caras falavam pra mim, onde você aprendeu a vender? Eu falo, na feira do rolo, brother. Cara, eu chegava lá com 3 rolemã, e aí o cara, aquele cara tá precisando da rolemã, velho. Tá precisando da rolemã? Tá, o que você tem aí, irmão? Eu tenho esse motor de geladeira. Pô, o motor de geladeira é meio ruim, eu não vou conseguir nada com esse motor. E o outro? Aí chegava no outro, o cara falava, pô, velho, eu tô com essa roda de bike sobrando. Troquei a roda da minha bike, tô com essa roda sobrando, quer trocar por essa roda? Eu quero essa roda aí, velho, tô a rolemã. E aí da roda começava o rolo. Sim. Quando ia ver, velho, 6 meses depois tinha montado a bicicleta da rolemã, virou a bicicleta, mas demorava, cara. Porque era um sofrimento fazer o rolo, velho. Não era um negócio. Hoje eles não têm essa base, não, mano. E aí o que acontece? Não, e a molecada hoje não sabe conversar, mas com 18 anos já trocava a maior ideia. Exatamente. Tipo, já era, pô, mano. Eu, 18 anos, tava renegociando a dívida do Bradesco já. Os caras da quebrada ainda hoje, quando você vai ver, vai te acelerar. Quem nasce na periferia, na quebrada, mas é trocador de ideia porque tem que se virar, né? Tem que sobreviver. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e falei pra ele, ô, Cláudio, é isso. E aí o Cláudio depois ligou na minha casa, falou, 2 semanas depois que eu tinha dado a fita, tinha saído fora desse estúdio da Casa Verde, ele ligou e falou, você não quer tocar o estúdio? Aí eu falei, putz, mano, eu acho que eu quero. Aí ele falou, muda pra cá, tem R$300 de conta de água e de luz. A hora que a coisa começar a vingar, você me fala. Sentei com meu pai e falei, pai, a situação é essa e essa. Ou eu vou agora, preciso tomar a decisão aqui do que eu vou fazer. Então eu vou nesse estúdio, aceitar isso e cair pra dentro lá, vou morar no estúdio, mano. Vou morar sozinho no estúdio, vou me virar lá. Que lugar na Casa Verde? Era na Antônio Lopes Marinho, do lado da César Castiglione. Eu sei. Depois do Big ali, quando tinha o Big ali no começo ali. Aí,
Meu pai falou, velho, meu pai sempre foi muito incentivador, né? Eu sempre tive essa vantagem de tanto meu pai como minha mãe, eles não me trouxeram traumas emocionais, transtornos emocionais, porque eles sempre foram muito incentivadores. Então, velho, minha mãe era, mãe, não quero estudar hoje, não estuda, eu quero ir pra rua, vai pra rua. Ela não me obrigava a nada. Ela até solta demais. Depois, quando eu fui pra vida adulta, meu desafio era segurar mais a onda, porque eu era um cara até solto demais, entendeu? Tipo, eu chegava na casa das pessoas e, mano, abria a geladeira sem conhecer a pessoa. Imagina, eu fazia isso na maior naturalidade, porque eu fui tão criado solto que eu chegava na casa da pessoa, e aí, beleza, acabei de te conhecer, entrei na sua casa, ia na sua geladeira, abria, pegava um danoninho, sentava e conversava natural. Pra mim, tipo assim, normal. Não fiz nada de errado. Tá entendendo? Tá tudo certo. Tipo, fiz nada de errado. Pô, irmão, é nosso, né, o negócio, né? Então, o meu processo foi até o contrário, porque minha mãe me criou muito solto. Muito solto. Não gosto de ler, não lê. Vai. Pô, mãe, fiquei o dia inteiro na escola, meu. Vou estudar. Não, você tá certo, que mané, já tá o dia inteiro lá, vai pra rua. Então, eu ficava na rua, cara. Mas hoje as mães estão com a cabeça da sua mãe lá. Hoje as mães estão começando a fazer assim, né? Cara, não sei. Indo pro híbrido, né? Um pouco. Assim. Cara, porque era tipo assim, cara. Eu nunca me vi na escola. Nunca me encaixei no formato educacional. Tanto que uma das coisas que eu combato muito é a educação formal, né? Porque eu nunca me vi nesse formato. Eu nunca desejei fazer faculdade. Eu só tava cumprindo o protocolo. Eu lembro quando eu terminei o 3º colegial, a galera discutindo que faculdade ia fazer. E o meu sentimento era tipo o sentimento do Morgan Freeman, Um Sonho de Liberdade, quando saiu ele sai da cadeia 40 anos depois. Sim. Eu lembro eu saindo assim, ó, indo pegar o busão pra voltar pra casa. Acabou, não volto nisso nunca mais. Acabou, sala de aula. Cara, não acredito, irmão. Era uma alegria, eu não sabia calcular, porque escola pra mim, que sempre fui muito criativo, era um transtorno, não conseguia, não funcionava pra mim. Entendeu? Não funcionava. Por quê? Porque eu questionava as coisas. Cara, eu falava, eu não gostava muito de escrever, e aí, cara, eu falava, velho, calma aí, eu não tô entendendo, mano. Eu tenho um livro, e a professora tá passando o livro que eu tenho na lousa. E nós vamos passar a aula toda fazendo isso. Ela vai pegar o livro que eu já tenho, vai ficar escrevendo na lousa, e eu vou copiar o que ela tá escrevendo na lousa que eu tenho no livro. Exatamente. Eu não acreditava nisso. Não, meu caderno sempre ficava vazio. Meu também. Não tinha porra nenhuma. Cara, meu também. Aí, Minha mãe que eu falava, fazia? o que você tá fazendo na escola mesmo? E eu agitado, cara. Eu agitado pra caramba. Eu escrevi uma linha, e meu sonho do caderno, se pegar meus cadernos, era isso. Eu escrevi uma linha, 2 linhas, aí ficava calculando o espaço pra dar pra escrever depois, pra passar limpo num dia futuro que nunca chegou esse dia. Então eu ficava, aqui vai dar uma página, minha folha, aí escrevia mais uma linha. Ia fazendo assim no caderno, porque, cara, minha mão doía e tal. Então não funcionava. O esquema, o formato tradicional escolar não funcionava. Era poucas aulas que eu me interessava quando o professor era mais doidão. Tinha um professor de português que chamava Luiz, que entrava na sala que nem um biruta, derrubando a porta, apontava pra todo mundo e falava, você é o culpado! Você é o culpado! Ele o que eu fiz? Você é o culpado porque a língua não sei o que lá, a língua portuguesa e pá! O cara era doidão. E todo mundo gostava da aula dele, porque ele chegava fora do formato. Ele ensinava dando bronca. Tá entendendo? E aí todo mundo ficava assim na sala de aula com medo de tomar a bronca dele. O bicho era gênio. Hoje eu vejo como ele, cara, era gênio. Porque ele usava o lance de bronca pra todo mundo ficar tenso, prestando atenção no que ele dizia. Porque qualquer um podia tomar a bronca a qualquer momento. Qualquer um podia ser o culpado a qualquer momento. E ele era doidão. Ele tava de costa pra mim, assim. Do nada ele virava e apontava pra mim. Você é o culpado! Tá ligado? E a galera dava risada e ao mesmo tempo prestava atenção. Então ele tinha um domínio da plateia violento. Esse cara hoje eu queria reencontrar ele, professor Luiz de português. Foi um professor na 5ª, na 6ª e na 7ª série. E aí o que acontece? O do restante, cara, era muito esse formato de entra na sala, vou passa a lousa limpa, escreve, decora. E eu falava, cara, né? Por que eu vou decorar em casa? Né? É até uma coisa que o Murilo Gun fala pra mim. O Murilo Gun é muito amigo meu, já foi meu sócio, a gente já teve uma escola juntos, a Keep Learning School, uma escola de criatividade. E uma vez o Murilo Gun falou isso, ele falou, cara, a cola era a mesma coisa que eu estudar da época, com a diferença do tempo do espaçamento. Porque você tinha que decorar em casa. Então, eu estudei em casa, eu tô decorando, para 1 hora depois fazer a prova. Quantas vezes estava no intervalo estudando, decorando para fazer a prova depois? Ao invés de você decorar
1 hora antes, a cola era decorar 1 minuto antes. Tô decorando e passando a limpo. Tô decorando e passando. A diferença é o tempo que você vai conseguir manter aquela decoreba na mente. Isso. Quantas vezes na cola eu esqueci? Minha cola ia tirar até índice. Um lado tá com índice e o outro tá. Não, ia colar do irmão. Aquela miguelagemzinha, né? A cola começava assim, ia perguntar pro professor, uma dúvida que nem tinha, pra ir no caminho, dando uma coladinha, olhando assim, peguei a resposta. Aí no caminho, bem devagarzinho andando, decorava. Quantas vezes eu olhava, aí quando eu sentava na cadeira, putz, esqueci, mano. Vou ter que inventar outra. Vou ter que levantar de novo, esqueci da cola. Então a cola sempre fez muito sentido pra mim, assim, cara, vou colar e vou passar de ano. E eu passei, basicamente, 1º, 2º, 3º colegial colando. Basicamente, estudei muito pouco, porque nessa época já tinha empresa de pirataria que eu tinha aberto, de software, então muito pouco. Voltando pra música, e aí meu pai falou o seguinte, falei, pai, o que você acha? Ou eu vou trabalhar com música, que é o que eu amo fazer, ou eu vou virar programador. Eu já mexia, já fazia umas programação no Pascal, no Clipper, já era um programador de software, tinha feito um software para locadora, porque, tudo que aparecia para fazer uma grana, eu tava fazendo. Então apareceu o cara, eu tô precisando de software na locadora, eu faço. Sabe fazer? Sei. Fechava o negócio, pegava o dinheiro, depois ia aprender a programar. Aceitava lá, mano, eu vou dar um jeito de fazer software aqui. Sempre fui assim. Primeiro eu fazia, depois eu corria atrás. Eu nunca me preparei para fazer a coisa, eu sempre fui fazendo. Então aparecia qualquer coisa. Cara, preciso trocar um HD do notebook. Eu lembro disso. Eu tive um cliente que chamava Cláudio, que era um francês, Claude. E ele comprou um software, um CD meu e falou, você troca HD de laptop? Eu nunca tinha visto um laptop na vida. Eu falei, laptop, cara? Laptop era bizarro. Falei, o quê? Notebook? Isso mesmo? Você tem um desse aí? Tenho. Como assim, cara? Ele falou, você troca? Eu falei, troco. Eu troco? Claro que troco. Fui lá pra Paulista, lembro até hoje. Dei um rolê, falei com o Irineu. Irineu era um cara das peças lá em Itaquera, ele arrumava qualquer peça, velho. Irineu fazia peça, parecia que ele imprimia peça. Não tinha conversa. Eu falei, Irineu, preciso de um HD de 16 GB pro laptop. Ele ia lá e corria atrás e falava, tá aqui o HD. Irineu era o correria. E aí o que aconteceu? Eu falei a mesma coisa. Irineu, eu preciso de um HD 16 GB. Ele me arrumou, fui lá, troquei, consegui, aprendi na hora a trocar o HD. Falei, cara, não deve ter segredo. Vou abrir lá o negócio e vou dar um jeito. Levei uma chavinha, abri, troquei o HD. Instalei o Windows pro cara, deu tudo certo. Então, sempre tinha esse perfil de empreender mesmo, de sair fazendo sem muito olhar para trás. E aí, ou eu ia virar programador, nessa época, meu pai, eu falei para ele, ou eu viro programador, ou eu vou viver de música. E meu pai já era bicho grilo, falou, vai viver de música, né? Você ainda tá na dúvida? Top. Tipo assim, você toca guitarra pra caramba, vai viver de música, claro. Mas é mais lógico. Né? Pô, o que você mais gosta? Você já tá com o estúdio. Né? Não olhando financeiramente agora. E aí, o que eu fui? Eu aceitei o convite do Cláudio, cheguei lá, o Cláudio me entregou o Claudão do estúdio, me entregou a chave do estúdio, fui morar no sofá do estúdio. No mesmo dia, eu já imprimi uns cartazes, fiz uma artezinha no CorelDRAW, já fiz uns cartazes e, cara, agora... Cartazes, mano. É. Aí uns flyers, uns cartazes, imprimi e aí, cara, peguei, cortei, peguei o busão e aí falei, aí eu lembro disso, cara, eu tava me sentindo muito, muito internacional, porque eu tava morando na Casa Verde e, cara, da Casa Verde pra Galeria do Rock era um busão que demorava 10 minutos. Então eu falei, cara, eu dei certo na vida. Eu lembro até hoje o sentimento de eu pegar esse flyer, entrar no busão, e em 10 minutos eu chegar na galeria e falar, cara, eu moro aqui agora, a 10 minutos da galeria do rock, eu sou o cara. Acabou, deu certo. E aí fui na galeria do rock e ficava na galeria dando flyer pro estúdio. E aí, ó, tô com o estúdio ali na Casa Verde, hein? Estúdio ali na Casa Verde, só tinha a galera da banda lá, ó, vai ensaiar lá, vai ensaiar lá, vai ensaiar lá. Não saía de lá, cara. Fiquei lá entregando flyer, entregando flyer. E aí começou a colar uma galerinha lá, da própria Casa Verde, que tinha um condomínio lá que chamava Porto Seguro. Porto Seguro. Ali do lado da ponte ali. Exatamente. E a galera do rock, muita galera morava lá. O G do NX0, o Di Ferreiro, que era primo do Zé Nery, que o Zé depois virou vocalista de uma banda minha, um Pearl Jam cover. Então essa galera do NX0 começaram lá. Eles tinham uma outra banda que chamava Enjoy. Então eu comecei as bandas começaram a ensaiar lá. Eu tinha uma banda chamada Contra-Ataque. E aí começou o movimento de banda lá. E aí eu tocava. Até nessa época eu queria ter uma banda. Então o estúdio para ensaiar vou ter um estúdio de ensaio
pra ter uma banda. Mas aí eu comecei a gravar. Comprei uma plaquinha de gravação. E aí comecei a gravar umas demos pra banda. E aí comecei a pegar gosto pela produção musical. Só pra gente não perder, que ano que era? Isso era 90... Ó, isso foi 99, 2000. Beleza. Só pra gente chegar até aqui, organizar. 99, 2000. Beleza. E aí, tem até demo. Esses dias o G do NX0, esses dias não, ano passado ele fez uma postagem desse álbum, dessa demo que a gente fez, falando no Instagram dele e tal. Inclusive, G, se estiver ouvindo, um abraço, mano. E aí, eu tocava guitarra, a galera gostava de ver eu tocando, eu tocava bem guitarra na época e tal. Né? E aí, comecei a produzir banda. E como eu comecei a produzir, eu comecei a deixar a banda meio de lado. Pra mim, ter banda ficou meio que secundário, porque eu comecei a gostar mais de produzir, sabe? E era uma coisa que dava um recurso a mais também pra manter o estúdio, porque eu falava, cara, banda não tem como, mano. Até a banda vingar e tal. Então, a minha banda eu sempre fui deixando em segundo plano e comecei a virar produtor. E como produtor, a mesma coisa. Parecia a banda lá, cara, tá precisando de um técnico de PA pra um show, não sei aonde. Você faz? Claro que eu faço. Cara, eu lembro até hoje, eu fui no... Como é aquela casa de axé lá? Aldeia? Santa Aldeia. Santa Aldeia. E tinha os caras que ensaiavam no meu estúdio lá, que ensaiavam tudo com tipo de banda, né, cara? E era a banda dos Vagabundos. Eu lembro. Os caras ensaiavam lá no estúdio lá. E aí, cara, os caras precisavam de um técnico de PA, velho. Qual que é a cachê do Zentão? Eu toda, meu Deus do céu, tô dentro. Cheguei lá, não sabia, nunca tinha operado uma mesa daquele tamanho, porque eu gravava tudo no software, no Kickwalk, sabe? Um softwarezinho de gravação. Então era um softwarezinho que eu gravava tudo lá, não entendia de mesa gigantesca, mas chegava lá e se virava. E aí eu fiquei 14 anos dentro do estúdio produzindo música, produzindo clipes, depois eu fui pro audiovisual, pra produção de clipes, produção de documentários, de shows, comecei a produzir shows, DVDs, tudo focado na área da produção musical, mais focado no gospel. Então, 90% dos artistas que eu produzi eram gospels. Gospels ou gospels? Gospels. Gospels. E uma galera regional que era muito família, que era o Almir Sater, Gabriel Sater. O Gabriel Sater é meu amigo, filho do Almir. Produziu o disco do Almir Sete Sinais, né? Fiz a mixagem, masterização desse álbum. Morei com o Almir Sater 2 meses para produzir esse álbum. Então eu fiquei transitando nesse mercado fonográfico, beirando 14 anos, até em 2014, quando eu conheci o marketing digital. E nesse período de mercado fonográfico, eu esqueci, não ganhei dinheiro dos 18 até os 34 anos, passando perrengue financeiro, basicamente. Sobrevivendo ao mercado, porque era muito difícil, cara. Era muito difícil. Sim. Você pegava uma banda para produzir, quando o artista era um pouco maior, a gravadora queria pagar nada porque era uma vitrine para você, para aparecer os artistas peba sofrendo pra você gravar. Cara, e era artista, não era artista, velho. Se eu te contar os artistas que aparecia lá, velho. Fala dá um exemplo. Teve uma vez, cara. teve uma vez, vai ser o cara lá, e ele chegou no estúdio e falou, cara, quanto que é pra produzir um álbum? E foi numa época que eu tava num perrengue tão violento, porque em 2011 eu tentei melhorar de vida. E eu abri minha própria gravadora. E o que eu consegui fazer, chamava Fly Music a gravadora. E o que eu consegui fazer com essa gravadora foi tomar 300 mil de prejuízo. Então eu já era um cara enrolado financeiramente e passei a ser um cara sem grana, devendo 300 mil. Meu Deus. Depois da gravadora. Isso em 2011. 2011. Era alguns milhões hoje. Não, 300 mil na época era 2011, hoje, sei lá, uns 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Hoje, fato, em termos do valor do valor do dinheiro. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu tava tentando sempre, né, sobreviver a esse mercado. Então sobreviver é sobreviver mesmo. Cara, tinha dia que, mano, era aquele cara, eu tinha conta no mercadinho. Cara, às vezes a conta demorava 3 meses pra conseguir pagar do almoço que fazia, aquela coisa toda. Era um esqueleto de magro, porque às vezes nem comia. Ficava lá no estúdio gravando 69 quilos e tudo mais. E aí, cara, apareceu um cara lá no estúdio. Nessa época eu já não tinha mais, né, o estúdio. Eu já tava sem estúdio, porque acabou, né, não deu pra sustentar o estúdio. Então eu alugava estúdios. E pra alugar estúdio era o seguinte. O preço que eu podia pagar nos estúdios era só alugando de madrugada.
Então eu entrava no estúdio meia-noite e passava gravando até as 9 horas da manhã. E eu fiz isso há alguns anos. Então eu passava o dia inteiro pensando no que eu ia fazer, pensando mentalmente na música. Não era essa época que você tem um estúdio no iPhone, né? Igual hoje, você pode um GarageBand que você pode gravar, fazer não sei o que lá. Então eu passava o dia inteiro pensando para chegar depois à noite e virar a noite trabalhando de madrugada toda, porque era o horário que o estúdio dava. E às vezes os caras que estavam no estúdio, que ia encerrar o expediente 11 horas, meia-noite, esticava até 2, 3 da manhã. Então quantas vezes eu fiquei sentado no estúdio esperando para poder trabalhar, porque a situação estava muito difícil. É quase que implorando favor para conseguir espaço para você conseguir fazer um trabalho. E com tudo na cabeça, você ainda tinha criatividade que não podia morrer. E que não podia morrer, que você tem que produzir artista. Quantas vezes eu tava produzindo artista assim na mesa e, cara, um sentimento terrível. Tanto que até hoje, que eu entro no estúdio assim, não me dá um sentimento muito bom, não. Porque foi puxado, Trauma mesmo, né? Trauma, você tentando sobreviver a todo custo. E aí apareceu um cara lá e falou, quanto que é pra produzir um disco? E eu falei, cara, é 30 mil reais, né? O disco. Ele saiu do estúdio, passou uma semana, me ligou, me dá a sua conta? Mandei a conta pra ele. Ele mandou 30 mil reais. Que isso? Esse cara é um anjo. Eu fiquei assim, ó. Não. Isso não é artista, é um anjo. Na época eu fiquei assim, ó. Inacreditável. Cara, era tão inacreditável que eu falei, deve ter alguma coisa aí, não é possível. É dinheiro errado. Não, tem alguma coisa, não é possível. Eu falei, claro. Então vou marcar pra gente ouvir suas músicas. Né? Aí ele sentou pra mostrar as músicas dele. Aí ele chegou, dava um play numa música em japonês. Ele ia em cima da música, ele virava, a música tocava a música, e ele virava aí. A música tocando, e ele tentando fazer uma letra em cima da música, fora do tom, do tempo e do ritmo, em cima da música japonês, e tipo, dan, 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 e foi que e Jesus e foi, e quando deu, e nós vamos todos juntos conseguir. E eu assim, ó. Meu Deus. Eu só pensava, meu Deus, eu já gastei 10 mil do dinheiro. Vai ter que sair alguma coisa dessa porra. Como que eu vou conseguir fazer aparecer esses 10 mil? Porque tava bom demais pra ser verdade. Eu fiquei completamente em estado de choque. Ele fez isso com 10 músicas na minha frente e como se fosse a coisa mais natural do mundo. A última foi uma música do System of a Down. Colocou a música do System of a Down e eu falei, essas são suas músicas? Ele, sim, essas são as minhas músicas. Você gostou? E eu assim, ó. Meu pai, velho, devia ter mandado ser programador. Meu pai não me mandou ser programador. Meu pai me fazer. Meu pai me fudeu. Cara, já não tava aguentando mais, irmão. Tava esgotado num nível bizarro, assim. Esgotado mesmo, mentalmente, tudo. Minha esposa chegou a ter refluxo gástrico. Vários problemas depois que eu vou contar. Que, cara, pesado, porque, cara, você passar perrengue financeiro nesse nível é um nível de esgotamento. Porque você não tem oxigênio mental, você pensa 24 horas por dia em conseguir dinheiro pra sobreviver. É isso aí. Isso rouba tudo, você não tem espaço pra pensar outra coisa. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou? Eu vou ter que dar uma solução nisso, velho. Como, né, velho? Eu não tenho como devolver o dinheiro. E aí eu falei, cara, já sei, vou pegar. Aí eu peguei as músicas que eram dos outros artistas. Peguei a harmonia, fiz uma melodia nova em cima. Produzi um arranjo, gravei tudo. De madrugada. Não, fui fazendo, isso demorou quase 7 meses de trabalho. E aí eu peguei, chamei banda, chamei tudo, montei tudo. Minha esposa sempre cantou, ela fazia os backs e todos os arranjos de back que a gente produzia em estúdio. E aí ela gravou a voz feminina. E aí depois que eu já tinha feito música nova, tudo certo, eu peguei com ele, cara. E eu gravei palavra por palavra. Que isso, irmão? Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Sério, tô falando sério. Por isso que as pessoas falam, Aguiar, você é um cara muito paciente. Eu falo, meus amigos, se você passar 12 anos com um artista dentro do estúdio, ou você absorve a paciência como um modo de sobrevivência, ou você morre. Ou morre. Porque ou o artista era criterioso e chato demais, ou era nesse nível. Então era assim, ó. Eu repetindo a palavra, repete comigo. A hora que ele repetia, eu parava de repetir, gravava a vez que ele foi sozinho. Sem me repetir. E pegava a palavra e montava e fui montando a palavra. Palavra por palavra, fazendo a melodia no menor alto tone. De quantas faixas? 12. Meu Deus.
Quanto tempo Meu pra Deus. gravar 12 faixas? Foi 7 meses. 7 meses. Não. A voz. A Não, voz? cada música demorava de 2 a 3 dias. Tá entendendo? E aí o que Deus, aconteceu? cara. Aí consegui terminar o CD. Cara, e pior que dava pra ouvir o CD, porque como tinha voz feminina e tal, não sei o que lá. Aí eu dei o CD pra ele. Pensa um dia assim, eu chego assim, ó. Tô livre, cara, consegui. Tipo assim, vou me livrar disso. A Não, mesma tava sensação tremendo. Aí dei o CD. Aí ele pegou o CD, olhou pra mim. Então, Lê, eu tava pensando, cara. Eu acho que a gente devia começar a pensar no segundo. Aí você falou, é um palito, é 1 milhão pra fazer velho. Eu fiquei assim, ó. E ele pegando o CD na minha mão, assim, o CD, Vamos pensar. Me liga amanhã. Irmão, tem muito trabalho pra fazer com esse disco ainda, tem muita rolê, tem muita estrada pra você pegar. Eu acho que não é hora da gente pensar nisso. Pelo amor de Deus. Me libera. Sai da minha vida. Pega o CD. Pelo amor de Deus. Então, cada CD que eu entregava, cara, era um alívio. E era um alívio e você falava, cara, não tem saída, mano. O que eu vou fazer com isso que eu sei, cara? Porque era uma coisa terrível, cara. Terrível.